Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a 95 Podcast. Eu me chamo Davidson Leopoldino e hoje nós estamos em talvez um dos podcasts mais importantes, Yuri, meu grande amigo Yuri, do nosso 95, cara. Hoje nós estaremos tratando um ponto, cara, tá, gente? Um assunto absurdamente importante, relevante e que poucas pessoas querem falar sobre. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. Nós estamos agora no mês de maio, tá? E nesse mês de maio é um mês onde tem uma campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Sacou por quê? Porque as Pesado, pessoas, pesado. as pessoas não querem comentar sobre É, isso, mas é muito importante, tá? Isso aqui, cara, esse papo vai ser muito legal, muito da hora. Você vai aprender muita coisa. E o importante daqui dessa conversa é que você vai ter informações para poder ajudar a combater todo esse grande problema que você dá, mas não tem. Será que não tem? Então, espere aí um pouquinho, beleza? Então, para compor essa mesa aqui hoje, primeiro eu, Davidson Leopoldino, o mais humilde, o menor de todos, misericórdia, tô longe. E temos agora um cara muito massa aqui como co-host da gente, Yuri Maranhão. Se apresenta aí pra galera. Cara, a gente conhece, mas fala aí. Conhece, mas sempre bom falar, né? Meu nome é Yuri Maranhão, já é a terceira vez que eu venho aqui, posso pedir música no Fantástico, né? pode. Eu venho trabalhando bastante tempo já com narcisismo, relacionamentos abusivos, e hoje tô aqui para compor a mesa para falar sobre esse tema que é tão importante e, de certo modo, às vezes negligenciado. E essa negligência custa caro. Então, a gente vai estar aqui para fortalecer e dar uma informação relevante para que a gente possa, de verdade, mudar esse cenário. O trabalho é pouco a pouco, mas é necessário que a gente expanda esse tema para salvar vidas, literalmente. Literalmente, meu cara. E para finalizar aqui a nossa mesa, temos aqui a Mitilene. Se apresenta, Mitilene. Oi, gente. Meu nome é Mitilene Batista, sou psicóloga, especialista aí no enfrentamento e no combate ao abuso sexual contra criança e adolescente. E é um prazer estar aqui com vocês, compondo aí essa mesa e trazendo conteúdos muito relevantes, de qualidades, assertivos para te ajudar aí na tua casa, na tua família, a prevenir e intervir nos casos de abuso sexual contra crianças, tá bom? Então vamos lá. Simbora. Então você viu que o pessoal aqui é bom, né, gente? Eu falei, sou menor mesmo, tá? Meus amados, eu vou pedir o seguinte. Antes de vocês iniciarem aqui essa live, se vocês puderem já ajudar aqui a 95, conhecer o nosso trabalho, já peço que você dê aquele gostei legal. Quando você dá um gostei, o algoritmo do YouTube, primeiro, ele entende que tu é crente. Ele entende que tu é crente porque tu curte coisa e conteúdo de crente. Então, já deixa o teu gostei. Se é a sua primeira vez aqui na 95, se é um assunto para você, você chegou talvez pelo título, pela Mitilene, pelo Yuri, cara, segura um pouquinho aí o teu gostei, tá? E no decorrer da nossa conversa, se você falar, cara, isso é muito relevante, é importante, você vai lá e deixa teu gostei, beleza? Todas as nossas redes sociais da 95 do Yuri e da Mitilene estarão aqui na descrição, beleza? Não sai agora do vídeo não, mas tá aqui, tá? Depois, se você tiver YouTube Premium, você pode. Tem YouTube Premium lá, você vai clicar, vai minimizar, beleza. Se não tem, meu amado, tem aquelas propagandas, segura um pouquinho, mas já lembra aqui das nossas redes sociais, beleza? E outra coisa importante, durante a nossa gravação, e em alguns momentos vai ficar aparecendo aqui na tela, um pequeno emblemazinho assim, com o nome Pix. Então, se você puder ajudar, meus amados, a 95, ela é um projeto completamente independente. Então, nós dependemos muito. Primeiro, acima de tudo, dependemos de Deus. Ele tem nos sustentado de maneira excepcional, mas também dependemos da ajuda de vocês financeiramente, tá? Não temos empresa, não temos igreja, nada, nada. Quem mantém isso aqui, graças a Deus, primeiramente é Deus, e segundo são vocês com as suas doações. Então, se vocês puderem ajudar a 95, nós agradecemos de montão. Beleza? Vamos deixar de Beleza. enrolação? Vamos lá. Gente, talvez você em casa tenha falado, ai, que tema chato, gente, eu não Pesado. quero comentar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, mas eu já quero impactar você aqui de começo, tá? Primeiro, pessoal, por que nós precisamos falar sobre esse assunto? E eu queria que vocês trouxessem aqui alguns dados do Brasil, para que as pessoas em casa já entendam a relevância de falar sobre esse tema tão delicado. Vamos lá. Bem, quando a gente fala desse tema, esse não querer falar é um negócio muito problemático, né? A gente tem alguns dados muito interessantes. Um que eu posso chamar bastante atenção é que essa questão de abuso sexual, enfim, abuso infantil contra adolescentes, 80% dos casos é feito com as pessoas mais próximas.
Então, quando a gente olha para um dado tão alarmante desse, a gente vê, poxa, alguma coisa precisa ser feita. É necessário falar, é necessário abrir o leque para que as pessoas possam realmente entender a realidade e a importância desse tema. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê também o porquê de tão poucos casos serem denunciados. São cerca de 10 e 100, doutora? Menos de 10% dos casos são notificados e denunciados. Caramba, é um negócio muito, muito grave. E não é à Sobre. toa, né? Não é à Não é toa. por acaso. Uhum. Porque o que acontece muito é o silêncio. Quando a situação do abuso, né, chega ao ambiente familiar, chega ao conhecimento da família, a maioria não faz nada. Por quê? Porque é o avô que abusou, é o pai, é o padrasto, é um irmão. Então, são pessoas, mais de 80% dos casos, né, acontece dentro do ambiente familiar, com pessoas conhecidas, próximas. O que existe ainda um grande mito nas pessoas que imaginam que um abusador é um psicopata, é um monstro, é um desconhecido, que vai chegar ali e sequestrar a criança e abusar da criança, sabe? E na verdade não. O perigo está dentro da casa da O criança. perigo não mora ao Não lado, ele mora ao tá lado, perto, dentro, né? mesmo. Muitas vezes, porque mais de 40% dos casos, o principal abusador é o pai ou o padrasto. A gente fala do abusador no masculino, mas acontece muito também da mulher abusar de crianças e adolescentes, mas a grande maioria são do sexo masculino, né? Então, mais de 40% é o pai ou o padrasto. Então, ali onde a criança deveria estar sendo protegida, cuidada, com seus direitos ali sendo garantidos, é o principal local onde mais acontece a violação dos seus direitos. Então, por que esses dados não são notificados, denunciados, né? Porque menos de 10% são denunciados, porque são pessoas conhecidas. Então, eu vou denunciar o meu marido, eu vou denunciar o meu filho, né? O meu pai, o meu primo, não vou. E o que vai ser gerado na comunidade quando essa situação vier à tona, né? A fama da família, a fofoca na comunidade, né? Então, na maioria dos casos, fica ali de forma velada, silenciada e não é feito nada. E tem um outro fator também, que é a questão quando esse abuso ele acontece no contexto de vulnerabilidade social. Às vezes, a pessoa que faz o abuso é a pessoa que sustenta a casa financeiramente. Sim, Então, gera a espiral do silêncio. sim. Aí, imagina o coração da mãe. Tá, eu vou denunciar. Tá, a pessoa que me sustenta vai presa. Como é E que eu vou me aí? sustentar? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou correr? Sim, Então, essa é mais uma face sim. desse ponto que faz até um tanto de sentido. A gente entende, mas não compreende. É um negócio que está acontecendo literalmente debaixo dos nossos narizes. É algo que acontece em todas as esferas da sociedade, Sim. mas a gente vê uma incidência maior, principalmente nos contextos de vulnerabilidade social. E a gente vai ampliar isso conforme a conversa. Uhum. Sim, Beleza. deixa eu só trazer um dado aqui que eu acho bem alarmante e preocupante. Estamos aqui, vamos bater mais ou menos uma conversa aí de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. E as pesquisas mostram que a cada hora, 8 crianças são abusadas sexualmente. Crianças ou adolescentes, né? São abusadas sexualmente no Brasil. Então, enquanto estivermos aqui conversando, em torno de 1 a 2 horas, quantas crianças estão sendo abusadas, né? E todos os dados que a gente está trazendo aqui, é importante salientar que são os dados que chegam à esfera pública, né? Que chegam à denúncia, notificação, mas a maioria não. Então, esse número que a gente está trazendo é muito ainda subnotificado. Então, existe muito mais casos envolvendo, estatísticas aí envolvendo essa situação. E outra informação importante que eu acho que vale a pena salientar é que o público infantil, entre a primeira infância, né, 0 a 6 anos, 0 a 5 anos, é o público mais vulnerável ainda. As pesquisas mostram que mais da metade das notificações, das denúncias, acontece na primeira infância. Por quê? Não é por acaso, né? É o público aí mais vulnerável, né? Mais Exatamente. indefeso. As crianças dessa faixa etária ainda estão desenvolvendo a fala. Muitas não sabem falar, expressar. Abuso sexual, o que é isso? Não Sim, entendo. Não sabe nem o que é, na verdade. Então, é isso. E os abusadores são muito espertos, eles muito são muito espertos. inteligentes. Eles vão para as vítimas mais vulneráveis. Uma coisa que ocorre geralmente
como essa criança, principalmente nessa fase, ela ainda não tem uma capacidade de elaboração da realidade ainda, Isso. uma coisa que é muito comum acontecer, imagina, olha que absurdo, a criança passa por um abuso e com o mecanismo psíquico que ela tem, ela de certa forma acha que ela é a culpada. Como assim? Aí o Putz. abusador chega pra ela e diz assim: fale pra sua mãe e seu pai não, porque quem vai sofrer é você. Ele vai fazer você, vai castigar você em alguma coisa. Aí a criança cala. Quando a criança cala, aí começa a aparecer algumas outras coisas. Aparece a mudança brusca de comportamento. A criança que era feliz, alegre, já não é mais daquele jeito. Passa a ter outros comportamentos até mais Diversos. sexualizados. Enfim, um bocado de coisa que acontece, mas é justamente por falta dessa noção de realidade, é que essas crianças De realmente, elaboração cognitiva, né? exatamente, de olhar o que é certo, o que é errado, ela com a cabecinha dela, ela entende que aquilo ali foi errado, que ela sente mal de certo modo, e ela acaba se culpando às vezes. Uhum. E isso traz consequências para toda uma vida, se não tratado. Começa ali, mas quantas pessoas a gente, enquanto psicólogo, atende pessoas adultas, às vezes lá para Sim, os 40, 50 anos, que ainda está sofrendo resquícios desse sim. trauma que passou. É pesado, o trauma é muito forte. Exatamente, Violar o corpo de uma criança através de um abuso sexual é algo muito danoso, né? Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente para a criança. Demais. exatamente. Tá bom, gente. Então, tá, você em casa já tá impactado já, né? Assim como eu. Então, você viu que é um assunto que a gente precisa conversar. Beleza? A gente precisa conversar. Então, eu acho que um ponto de partida aqui interessante, até eu acho difícil falar sobre isso, mas eu acho importante a gente também dar essa definição, tá? O que é considerado realmente ali um abuso sexual de uma criança ou e de um adolescente? O que é realmente assim, o que seria a definição Sim. disso? Porque, um exemplo, talvez em alguns momentos tenha ali um cara que, de maneira verbal, né, sei lá, fala alguma coisa, se insinue para uma criança. Isso Uhum. aí já é considerado um abuso? Ou realmente o abuso ele só acontece quando é algo físico ali, de toque? Penetração, de É. toque no corpo, né? Então, ainda é algo que a gente tenta desmistificar. Existe uma ideia ainda muito errada na sociedade que acha que abuso sexual é só quando há penetração, toques físicos no corpo, nas partes íntimas da criança, e na verdade não. O abuso sexual, uma definição assim bem básica e clara para que todos entendam, é quando um adulto ou uma pessoa que tem uma capacidade cognitiva elaborativa maior se utiliza do corpo da criança ou do adolescente para obter seu prazer sexual, sua satisfação sexual. Então, ao utilizar desse corpo para essa sua satisfação, ele está ali abusando da criança. E essa manipulação e o abuso por si só, porque vejam, existem vários tipos de violência sexual. Importante que as pessoas também Hum, tenham essa clareza. Existe a agressão sexual, o abuso e a exploração sexual. São coisas diferentes. caraca, isso eu É, não sabia não, hein? a agressão, a violência sexual é quando o abusador se utiliza da sua força física para obter esse prazer sexual. Então, muitas vezes ele bate no corpo da vítima, é, utiliza esse seu poder, essa sua força, né, para aprender, para manipular Pra aquele corpo e subjugar a pessoa. obter o seu prazer sexual, sabe? Então há essa agressão no corpo. Geralmente se deixam lesões, marcas físicas, né, do corpo para ter ali, nos casos de estupro, por exemplo, é bem comum isso acontecer. Já no abuso, não. O abuso é muito sutil, muito sutil. O abusador, ele vai se utilizando, ele vai estabelecendo uma relação de vínculo com a criança, com a vítima. Ele se aproxima, ele quer brincar, ele quer conversar, ele quer jogar o joguinho que ele está jogando. Ah, que legal e Quer tal. abraçar, né? Quer abraçar, quer cuidar, quer fazer um penteado no cabelo da menina, do menino, sabe? Então tem todo um jogo de sedução, acho que essa é a palavra, sedução para fazer com que a criança entre naquela relação de forma muito. Passando ali uma certa confiança com o abusador, e ali ele comete o abuso, que muitas vezes não há evidências físicas no corpo da criança que houve uma violação, que houve ali uma violência. Porque o abuso ele pode acontecer com contato físico ou sem contato físico. E aí, o outro tipo de violência sexual é a exploração, que é quando o abusador, um adulto, se utiliza do corpo da criança ou do adolescente para obter
retorno financeiro, né? Então, os casos de exploração também acontecem muito no Brasil. Comercialização desses corpos, Muito né? comum. Muito comum. Então, há um retorno aí financeiro muito grande envolvendo isso. Então, o abuso por si só tem toda esse jogo de sedução, sabe? Então, pode acontecer sim contato físico, que é quando o abusador, por exemplo, mostra suas partes íntimas para a criança e ali ele vai e se masturba. Não, nem tocou no corpo da criança. Ele se despiu, né? Ficou nu, tirou a roupa e ali ou então tira a roupa da criança e ao ver o corpo da criança, ele se excita, sente prazer e se masturba. Ou então mostrar conteúdos pornográficos para a criança. E naquele ato de mostrar esses conteúdos, ele sente prazer, ele sente excitação. Trazer um caso assim bem claro assim para que todos entendam dessa questão do abuso sem contato físico. Pais que sentem prazer ficam mais excitados quando o filho, a filha vê eles tendo relação sexual. Eles têm prazer de colocar a criança, de expor a criança ali no quarto deles, de deixar ela ali. Não, nem tocou no corpo dela. Ela tá ali, mas o fato dela estar ali gera neles muito prazer. E essa é uma Abuso violência sexual. pesada pra caramba. Que a Pesadíssima. criança ela não tá preparada pra ver aquilo. Pesadíssima. Para ela, aquilo ali é um ato de violência, né? Porque imagina a cena para a criança, eles, 4 anos de idade, 3 anos de idade. Uhum. Meu pai tá violentando minha mãe, né? Porque é um ato muito difícil para a criança elaborar, né? E ali os pais sentem prazer, porque a criança está sendo exposta àquela situação. Teve até um caso recentemente, não dessa parte de pais, mas que teve até uma influência que teve um homem que ele chegou pra filhinha dela no mercado, era um senhor de idade já. Ele foi, pegou no telefone dele um vídeo pornográfico e começou a mostrar pra menina no mercado. Aí os pais perceberam, puxaram as câmeras do mercado e a mulher não sossegou até botar o cara na cadeia. Que é o certo. Arrasou. E isso, a gente olha para essa situação, nossa, mas isso é coisa rara? É coisa rara, não. Isso está acontecendo o tempo todo. Esse tipo, a questão da exploração, tem uma parte mais obscura dessa questão de exploração, que é quando essa exploração, não é no contexto de prostituição, mas ela tem a conivência da família. Às vezes uma pessoa de fora que tem mais recurso financeiro, gente velha mesmo, velha, 50, 60 anos, aí tem uma menininha com 13, tá lá crescendo, desenvolvendo, aí ele chega aí, eu quero namorar com sua filha, eu pago a família. bicho. Sim. Isso é real. Já vi casos, acompanhei casos que tem consequências terríveis e essa é uma prática muito comum. Muito Às vezes a comum. pessoa tem 60 anos aposentado, tá com uma namoradinha de 14 anos. Olha que coisa absurda. Isso. Gente, assim, é algo que eu acho que as pessoas estão se perguntando, e eu estou me perguntando também. Eu não sei se existe uma resposta para isso, mas o que caramba se passa na cabeça de um cara desse? Assim, existe psicologicamente uma coisa que fala, não, sei lá, esse cara é perturbado, esse cara ele não é normal, ou esse cara é só um monstro. Tem algumas vertentes psicológicas, né? Que a gente vai entender como pessoas de estrutura perversa, Uhum. pessoas que têm uma tendência já a esse lado, pessoas que passaram também por abuso, Isso, que é tendem a isso. replicar também. Acontece muito, Davis, muito. Muitos abusadores, quando você vai ali conversar, acolher, né, ouvir, também passaram por abuso sexual na infância. Gente, então, de novo, Vão replicando, vão reproduzindo esse ciclo. eu tô falando na minha posição, tá? De uma pessoa que não sofreu abuso e nada. Mas, vamos lá, uma pessoa sofreu um trauma e ela replica o trauma, Sim. ela traumatiza outras. É muito mais fácil reproduzir. Exatamente. Muito mais fácil, porque mudar requer todo um processo de transformação. Se eu aprendi isso na minha infância, se eu tive isso na minha infância, se eu fui afetado dessa forma, é muito mais fácil reproduzir isso na minha casa. Por exemplo, é muito comum pais que na infância receberam muita pisa, lapada, como se fala, né? Uhum. Correção física, fazerem isso com seus filhos, porque receberam isso. Né? Então, é mais simples, mais comum de acontecer, né? As famílias baterem nas crianças, porque quando eram crianças, bateram e tem aquela frase, né? Eu bati e não morri, bati e me tornei esse homem que sou hoje, essa mulher que sou hoje, então por isso eu corrijo meu filho assim também.
E da mesma forma, acontece muitas vezes do abusador ter sofrido abuso sexual na infância e esse trauma foi tão forte, tão adoecedor, que o processo de mudar e de fazer diferente requer todo um trabalho pessoal, de psicoterapia, né, de ajuda profissional. E aí é muito mais complicado e trabalhoso esse investimento. Então, reproduzir é muito mais fácil. Eu recebi e reproduzo. E tem outro ponto interessante que, assim, acontece com a parte da população que passa por abuso, que é a questão do cérebro proteger essa pessoa não lembrar que passou por um Não abuso. lembrar. E essa pessoa, às vezes, virar alguém que pratica esse abuso, e só depois de um processo investigativo mesmo, você acabar descobrindo que, Isso. eita, eu passei por isso. O trauma foi tão forte que ele É, recalca. mas Não lembra. mesmo que seja um trauma muito forte, que haja esse recalque, que é quando a mente, ela, como é que eu posso dizer, escurece isso tudo para que você não sofra. Porque geralmente quando a criança ela passa por um trauma desse e a cabecinha dela não está preparada para lidar com aquela situação, a mente, ó, peraí, deixa eu encapsular isso aqui, porque não dá para Isso. você lidar não. É demais, muito Não dá. forte. Mas mesmo assim, mesmo ele encapsulado, ele ainda faz parte da estruturação da personalidade daquela Isso. pessoa. A gente sabe, a personalidade tá mudando o tempo todinho, a gente vai estruturando, enfim. Mas como é que eu posso dizer? É uma experiência estruturante ou, de certo modo, desestruturante para a vida da pessoa. Então, aquela experiência que ele teve, como se fosse uma experiência base, o filme Divertidamente até trata isso, né, da maneira Sim. bem interessante, mas aquela experiência base é fácil da gente replicar futuramente. Isso. Então, é muito mais complexo do que parece ser. Isso. Mas que bom que a gente está falando aqui hoje. Que bom. Exato. Caramba. Bom, como a gente tá falando aqui ainda da cabeça ali do abusador, a gente foi falado aqui que boa parte dele tá dentro do contexto familiar, tal, pode ser um pai, pode ser um padrasto, um avô, mas existe casos também onde, sei lá, adolescentes abusam de crianças ou crianças acabam abusando de outra criança? Existe. Existe. Agora a gente precisa abrir um parêntese aí, Tá. porque acontece muito na infância jogos sexuais. É. Então, crianças com idades parecidas, idades semelhantes, por um processo de descoberta da sua sexualidade, do seu corpinho, geralmente aí na primeira infância também. Eles têm a curiosidade natural de conhecer o corpo do outro. Porque, veja, se você pegar crianças pequenas, bebês, enfim, crianças pequenininhas, elas praticamente são iguais. Mudando, assim, a questão do cabelo, o tamanho do cabelo, mas os corpos são muito semelhantes. E aí, quando vem o desfraude, né, todo esse processo do desenvolvimento humano, e aí a criança começa a perceber que tem um órgão sexual que é diferente do outro, a menina é diferente do menino, o menino e vice-versa, vem essa curiosidade, né? Vem esse processo, que as crianças são mini cientistas, eu costumo dizer. Elas Exploradoras, gostam de assim. explorar tudo. E aí eu quero ver, quero tocar. Como é o teu? Como é? Sabe? Então é muito comum acontecer jogos sexuais. Isso não é abuso sexual, né? É um processo natural do desenvolvimento. Crianças na mesma faixa etária ou faixa etárias semelhantes, entende? Mas quando a gente pega assim adolescentes, né, que tem um processo já formativo, cognitivo, cerebral diferente da criança, e aí se utiliza dessa criança para obter o seu prazer sexual, aí é abuso. E acontece sim bastante. Irmãos, Exatamente. primos, sabe? É muito comum isso acontecer. E você trouxe um exemplo, Yuri, de um fato que aconteceu no mercado, né? De um senhor que foi ali e trouxe a pornografia para criança, adolescente, e a família ficou ali, não desistiu até ter o desfecho positivo do caso. Mas eu fiquei pensando, por que a família foi, persistiu, né, até ter o desfecho? Será que se fosse um pai, um familiar próximo, conhecido, elas teriam o mesmo posicionamento? Difícil. Cara, dificilmente. Dificilmente, Difícil sabe? falar. Se for um desconhecido da rua, né, um Não tem vizinho, vínculo talvez. emocional, né? Eu quero Isso, que não ele tem. pague. Mas se é Por alguém isso que o próximo. abuso é tão difícil da gente romper, sabe? E tirar esse ciclo aí do silêncio que alimenta tanto. Porque, vejam, quando um abusador, ele abusa de uma criança, ele não abusa só de uma, não. Muitas vezes, na maioria das vezes, o abusador, ele se utiliza desse silêncio para perpetuar o ciclo aí da violência com outras vítimas. Uhum. E aí,
E geralmente quando acontece de ter a denúncia, de ter todo o processo investigativo, outras vítimas também aparecem e denunciam. Ah, minha filha também passou por isso. isso Ah, aí não é sei o quê. verdade. Porque a maioria ali, ó, ficou em silêncio, não conseguiu denunciar. Então, quando alguém tem essa coragem, consegue romper com isso e faz a denúncia, outras vítimas aparecem. Porque o abusador, ele geralmente não fica em uma vítima só, em uma criança só. Então, por isso que é tão importante que a gente fala tanto sobre a importância da denúncia, de romper com esse silêncio. Tá bom. Então, assim, vamos entrar num ponto agora que eu acho importante, que as pessoas talvez estejam se perguntando. Tá, tu já sei mais ou menos ali, o abusador ele chega montando um cenário, ele é um processo de sedução, como tu falou, né? Da parte dele só, eu acho, né? Só ele ali que se acha que tá, minha visão, tá, que tá seduzindo ali alguma coisa. Mas como as pessoas em casa talvez possam e vão identificar quando uma criança ela está sendo abusada, já que esse cara é tão sutil, já que esse cara é tão, podemos dizer, minucioso naquilo que faz. Como é que ele pode, como é que um pai, como é que uma mãe, Identificar, como é que ele consegue identificar sinais de que uma criança está sendo abusada? sim. De uma forma ou de outra, a criança vai mostrar, né, Uhum. Yuri? Ela pode não falar sobre isso, porque para ela é um processo muito difícil ainda, né? Nomear, classificar, expor. E se não há abertura familiar para o diálogo, se não há uma Exatamente. boa vinculação entre a criança e os pais, pior ainda, né? Então, quando a família traz uma abertura para falar sobre sexualidade, educação sexual infantil, possivelmente, é muito mais fácil, né, que a criança traga isso para a família. Mas quando não há, é mais difícil. Mas a criança mostra sinais e sintomas de mudanças de comportamento, de alterações na escola, no rendimento escolar, mudanças também na alimentação. Uma criança que começou ali uma compulsão alimentar muito grande, sabe? Então, é uma criança que não quer comer. Existem também sintomas psicossomáticos que a gente Uhum. fala, sabe? O corpo da criança falando que ela não está bem. Então, febre persistente que não passa, Irritabilidade também, né? irritabilidade, que mais? Baixo rendimento escolar, como a gente fala, uma criança que era muito social e aí começou a ficar mais retraída. Ou então a criança que traz, um ponto muito importante também, ela traz muito nas brincadeiras dela, porque a criança aprende brincando, ela se constitui brincando, ela traz nas brincadeiras conteúdos sexuais. Então, do nada tá ali fazendo um desenho e mostra ali um pênis, né? Uma situação, um órgão sexual. Ou então ela traz um conteúdo na brincadeira dela, na fala Uma dela, fala com um que não é condizente. amiguinho, Aham. sem motivo aparente. Né? Então, espera aí, o que é que está acontecendo? Então, de uma forma ou de outra, ela vai mostrar sinais e sintomas ali, mudanças no comportamento, nas relações afetivas com outras crianças, nas brincadeiras, que ela não está bem, que alguma coisa está acontecendo. Só que o que acontece é que muitos pais, às vezes, não estão atentos a essas crianças, a esses filhos. A correria, o dia a dia, tem que trabalhar, tem que ser o que, e muitas vezes terceirizam esses cuidados. Então, o tempo de qualidade com essa criança quase não existe. Como é que eles vão identificar esses sinais, esses sintomas? Tem um ponto muito interessante que não é uma mudança de comportamento geral, mas, por exemplo, quando esse abusador está perto, a criança também muda o comportamento. Tipo, viu Sim, Quando ele, ela tá lá, opa, né? tô em estado de alerta. Oxente, sim, ela tava tão tranquila, só viu fulano. E tem um outro ponto que, às vezes, o comportamento da família contribui para isso. E de que função? Por exemplo, a gente vê uma cultura de, seu tio tá ali. A criança, não, mas não quero chegar perto, não quero abraçar. Abrace, dê um cheiro tem que ser nele. mal educado, Oxe, teu menino. tio veio de Oxe. longe, rapaz, veio só pra te ver, É, aí quero não. Vá, dê um abraço, dê um cheiro. Aí vá, ela é obrigada a fique no isso. colo dele. E quantos abusos aconteceram assim, silenciosamente? Sim. Que a pessoa foi e fez isso. Então, a gente percebe que há uma cultura de não respeito à vontade da criança. É E do claro, corpo da a criança. gente entende os limites, né, de uma maneira geral, essa questão, mas
por exemplo, a criança, ela não quer fazer alguma coisa, sei lá, talvez esteja sentindo alguma coisa errada e vá. Ela não tem vontade, É, não tipo, é respeitada. eu sou obrigada a ir lá, dar um cheiro, dar um beijo, sentar no colo. de um- Eu vou trazer um exemplo bem Oxi. prático, assim, familiar. Meu sobrinho, por exemplo, né? Ele tem uma questão assim, que ele não gosta muito de receber beijo Hum, no rosto, assim. Tem essa, essa vontade dele mesmo, né? Não tô afim, não gosto. Mais abraço, mas beijo não. E aí a família, a minha irmã e tal, às vezes assim, ficava, vai, para com isso, né? Que besteira, um beijo no rosto e tal. E aí quando eu comecei a observar, eu disse, olha, não faz isso, né? Porque se ele se incomoda, por que forçar? Porque se fosse um adulto, a gente, né? Ok, tudo bem, porque exatamente. ele não Não quer, quero. né? Mas quando é uma criança, não. A criança é obrigada, porque senão foi mal educado. Tem que dar beijo, tem que dar abraço, tem que Olha, cumprimentar todas as doutora, pessoas. e as famílias que têm esse costume dos parentes dar beijo até na boca da criança? Meu irmão, a criança, o tio, selinho no tio, um Aí bocado de gente. Tipo, criança pequena, 5, ou 6 anos então aprendendo brincar isso. com as partes íntimas da criança. Já vi, não acontece Já, muito, né? Ah, pitoquinha da cadê vovó. o tinteiro, sei o quê? É verdade, isso existe. Isso acontece É demais. muito cultural, muito cultural. Ah, que besteira, né? Que vocês também querem Quer demonizar tudo. demonizar tudo. Mas, gente, para criança é tudo muito verdadeiro, sabe? A criança aprende brincando. Pra gente é uma brincadeirinha. Ah, que besteira, um selinho ali na boca dela, um carinho, né? São partes íntimas da criança. Como é que ela vai aprender que as pessoas não podem tocar nessas partes íntimas, que não podem fazer brincadeiras com as partes íntimas, se minha avó faz comigo, desde que era pequenininha? Se minha mãe e meu pai faz comigo? Por que outras pessoas não podem beijar na minha boca se minha família faz isso comigo? Fica muito confuso. Então, precisa sim realizar, e a gente vai falar mais sobre isso, né? A Uhum. educação sexual infantil. E esse cuidado com o corpo da criança, o respeito com o corpo da criança, né? Porque a gente vive numa cultura que, não sei se vocês sabem, né? Mas a palavra infância, ela significa sem voz. Nossa. Criança não tem voz, sabe? Durante muitos anos, séculos passados, as crianças só podiam falar à mesa quando fizessem a primeira comunhão. O ato da primeira comunhão, que acontecia em torno de 14, 13 anos. Então, imagina quanto tempo que a criança tinha que ficar calada, silenciada, não podiam falar. E hoje em dia a gente ainda tem assim, resquícios disso, né? De não se valorizar a fala da criança. O que a criança está dizendo? Ah, besteira. Homem, cala a boca aí, para de falar. Né? Então, é muito complicado, porque quanto mais a gente fortalece isso, mais há uma fragilidade na vinculação Uhum. dessa criança. Então, a criança não vai se sentir confortável, confiável, segura de expor um abuso que sofreu com um primo, com um irmão, com um pai, não vai. É porque não é valorizada essa fala, porque não é respeitado o seu corpinho. Então, é muito, muito delicado, muito complexo, né? É. É demais. Toda Eu, essa assim, eu situação. vou tentar expandir um pouco mais o contexto aqui ainda agora. Tem uma coisa. Hoje nós vivemos numa cultura onde o celular aqui, né, é algo que é muito recente, e a gente falou ali sobre a questão dos pais terceirizarem muitas educações das crianças. Uma coisa hoje que um pai faz com a criança, eu vejo isso, tá? De gente próxima a mim, sei lá, criança ali 5 anos, 6 anos de idade, olha, toma o celular pra tu. Entregando o Até celular na antes mão. disso, né, Ade? Até Cara, até antes. antes, 2 anos. Mas aí me vem agora uma pergunta. Eu até já sei que sim, a resposta é sim. Mas existe abuso no contexto online, por assim Muito. dizer? Cada vez mais. O termo que se chama para esse tipo de abuso é grooming. Grooming? Grooming, isso. Acontece, inclusive eu trouxe até aqui um dado importante para a gente falar, que vem aumentando muito as denúncias envolvendo abuso sexual infantil pela internet. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, ele ocupa atualmente a 5ª posição no ranking de 51 países com maior número de denúncias de abuso sexual infantil pela internet. De 2022 para 2024, o país viu as notificações se multiplicarem. Então, cada vez mais está aumentando, né? Estão aumentando os casos aí de denúncias. O Brasil estava na posição de 27º lugar. Agora está na posição de
na quinta posição nesse ranking, comparado a 51 países. Então, sim, cada vez mais as crianças estão sofrendo abuso pela internet. Como? Joguinhos, redes sociais, né? Então, e vale a pena salientar que rede social não foi feita para criança. Exatamente. TikTok, Instagram, WhatsApp, não é para criança. Existe até eles colocam a idade mínima de realização da conta e é em torno ali de 14 anos, 13 anos, mas criança, não é para ter rede social, né? Mas não é isso que acontece. E os jogos também são fontes aí poderosas que os abusadores usam para realizar o abuso. Por quê? A criança está ali jogando Minecraft, né? Diversos jogos, joguinhos. E tá jogando online com outra pessoa que não sabe quem é, nunca viu, ninguém conhece. Passa-se por uma criança, o abusador, estabelece ali um vínculo Ficou. confiável, amigável. E quando isso acontece, começa a enviar conteúdos pornográficos. Pede para a criança fotos do seu corpo nu. E se a criança não mandar, ameaça. Vou contar para sua mãe, vou matar a sua mãe, Isso. vou fazer isso e isso com a sua família. E a criança fica naquele jogo, né, sem saber o que fazer. E acontece demais, demais, cada vez mais aumenta esse abuso pela internet. Uma coisa que a gente vê também é... se você não precisa procurar tanto, não. Se você olhar no Instagram, no TikTok, vai ter algumas pessoas que são alguns perfis muito suspeitos. Que você olha assim e você não demora a achar, não. Você consegue achar um e você vê o que eles seguem. Geralmente as pessoas elas seguem só perfis de crianças. Criança, 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 criança. A bronca é, hoje a gente está numa era da exposição que os próprios pais colaboram para essa exposição das crianças. Isso. Botam a criança de 2, 3 anos com um biquininho numa foto. Isso é um prato cheio para uma pessoa que tem uma mente perversa. Ou então É, só de fralda, né, com poucas roupas. e uma outra coisa que vem crescendo, a gente ainda não tem muitos dados disso. Pior é tomando banho. Postar a foto da criança tomando banho. Ai, que lindinho, meu filho na banheira. Mas hoje em dia tá tão grave que eu já vi relatos de pessoas que estão pegando, por exemplo, a foto de uma menininha, uma criancinha, e usando a inteligência artificial para despir, para fazer vídeo pornográfico. Olha só. Já teve uma investigação da Polícia Federal do cara que estava fazendo isso. Então, se aparecer um aqui, é porque há uma base de pessoas fazendo isso, lucrando com isso. Muito, Porque se a gente, gente. e vale muito, viu? Porque se a Mercado gente vai da olhar pedofilia. essa parte do mercado da pornografia, do mercado negro, o que o pessoal valoriza é essa parte de conteúdo infantil, Isso. conteúdo depreciativo com as pessoas, de violência e tal. Há toda uma indústria macabra por trás Isso. que tá E com os muito olhos em cima. lucrativa. Muito lucrativa. Muito. Porque se tem demanda, poxa, bora fazer. E o Isso. pessoal vai e faz. Isso. Então, se você. Ó, isso aqui é muito duro que eu vou falar agora. Mas se você hoje pega uma foto de uma criança sua, do seu filho, você tá dando o que um abusador precisa para pegar, Prato fazer cheio. um prato cheio, para fazer uma foto de inteligência artificial despindo ela, ou até um vídeo nojento com a carinha do seu filho. Ó, a bronca. Isso. A gente tá à mercê disso hoje em dia. E hoje em dia muitas crianças são mini blogueiros, né? É. Tem a rede social, tem as contas lá nos perfis e são o tempo todo, né? Nesse processo de visibilização na mídia, né? De comercialização, de propaganda, de anúncios. Então, Dancinhas de trends. Meu Deus. muito, muito complicado. E eu percebo que às vezes também tem alguns pais meio que por não ter acesso a informações de qualidade, sabe? Não ter noção do que pode estar ali colocando a criança em risco, incentivam, né? E não tem ideia da proporção, da grandiosidade que pode estar aí ocasionando na exposição dessa criança. Tô vendo que o Davidson vai precisar da terapia daqui a pouco. Cara, tem uma. Rapaz. Minha gente, acho que principalmente a Michelle, né, que lida com isso, é a tua área de especialização, né? Isso. Cara, é difícil pra caramba isso aí, né, E Michelle? eu nem falei sobre a minha formação, né? Deixa eu Tá. falar um pouquinho para vocês da minha trajetória, porque vocês vão ficar, como assim? Você, desde a graduação, gente, há mais de 10 anos, que o meu foco é voltado aí para intervenção, trabalho, pesquisa envolvendo violência contra a criança. E o Yuri até me perguntou antes da gente começar aqui a gravação,
Quando foi que começou, né? O que foi que fez com que eu gostasse muito desse tema, de trabalhar com essa temática, abordar isso. E começou no estágio curricular, na graduação. Eu trabalhei 1 ano, existe até hoje, né? O Centro de Referência para o Cuidado de Crianças e Adolescentes e suas famílias em situação de violência, o CERCA, no Recife, na Prefeitura do Recife. É um serviço potencialíssimo, assim, maravilhoso. Gostaria muito que todos os municípios tivessem um centro de referência como esse. É um centro que tem vários profissionais, multiprofissionais, enfim. Eu trabalhei lá, estagiei por 1 ano e desde então é uma paixão, assim, meus olhos brilham quando eu falo sobre isso, estudo sobre isso. Aí o TCC, o trabalho de conclusão trabalho de conclusão do curso foi sobre isso. Aí veio a residência em saúde da família, o TCR, que é o trabalho de conclusão da residência, foi sobre violência contra crianças. Aí no mestrado em psicologia que eu fiz pela UPE, também foi sobre abuso sexual contra crianças, né? Então, e aí eu tenho vários artigos publicados, já atendi muitos casos e continuo atendendo na comunidade envolvendo esse assunto. E como eu falei até para Yuri, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, contra deficientes, contra outras populações, eu percebo que há esses outros públicos têm uma certa independência de procurar ajuda, Autonomia, de né? autonomia, isso, de uma delegacia, de intervir melhor naquela situação. E quando a gente fala sobre criança, não. Elas são completamente vulneráveis e dependentes, né? Então, poder ajudar esse público, poder salvar vidas envolvendo aí esse público tão vulnerável, para mim, é a maior recompensa. Muito bom, eu gosto bastante. Infelizmente, assim, muitas pessoas, quando eu falo sobre isso, esses assuntos, eu já ouvi muitos profissionais da saúde dizendo, Mitilene, para de falar sobre isso. Eu não aguento nem ouvir falar. Mas, gente, se a gente não falar, se a gente não trazer essas discussões, discutir os casos, investir aí em situações envolvendo o aumento de políticas públicas, né, de visibilização desse assunto, quem vai fazer? Uhum. As famílias, Exatamente. onde acontecem os maiores casos de abuso, as igrejas, que não é falado sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso, a bronca. A gente E, precisa. e quando a pessoa chega falando sobre um tema tão complicado, a pessoa, não, pô, quero não isso aqui. Eu até tava brincando aqui com ela, né? Que assim, eu trabalhei muito com narcisismo e relacionamentos abusivos, que é situações horríveis, assim, de mulheres que passavam por muito abuso. E que assim, a gente é psicólogo e não tem sangue de barata, né? A gente é humano. A gente olha pra essa situação assim, eu falando aqui com ela. E a gente olha, puxa vida, mas como é que a gente consegue manter o coração, consegue não se indignar, não se irritar Uhum. para lidar com um tema que é tão sensível e é um tema muitas vezes tão invisibilizado pelas Isso. pessoas, porque é um tema difícil de ser falado. Aí eu falei para ela, eu queria que ela até repetisse isso, porque assim, quando a gente lida com a temática tão abrangente, tão complicada como essa, É, a gente precisa ter um autocuidado com o correspondente também, né? Uhum. isso. Então acho que é importante falar dessa perspectiva. Isso, sim. Há um processo um investimento pessoal muito grande, né, de autocuidado, de fortalecer a saúde mental. Mas eu percebo também, assim, gente, como um chamado que Deus tem, assim, comigo, sabe? Um propósito que eu tenho aqui na Terra que faz com que se torne até leve para mim, prazeroso para mim trabalhar com essa temática. É incrível, né? Mas eu fico muito feliz em intervir, em pesquisar, em atuar nessa área, porque eu sinto que eu estou realizando esse propósito que Deus tem comigo e ajudando mais crianças. Sempre quando eu faço ações envolvendo prevenção do abuso, educação sexual, em escolas, em outros espaços, oficinas que eu realizo, eu saio sempre com essa sensação, poxa, mais crianças tiveram acesso ao conhecimento, mais crianças estão sendo protegidas. Então, esse resultado é a maior recompensa e faz com que o meu processo de trabalho seja mais leve, mais fluido e mais prazeroso. Gratificante, né? É gratificante, apesar dos casos, né? Pesados que chegam. Tá bom, gente. Isso pra caramba. Que Deus abençoe, viu? Amém. Amém, amém. De verdade mesmo, de verdade. Acho que agora a gente pode entrar em uma temática que talvez seja o grande tabu da,
A sociedade como um todo, né? A gente falou aqui que as pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. Logo, se não gostam de falar sobre esse assunto, né? Até quando às vezes acontece alguma coisa, preferem não comentar, né? Escondem, fazem alguma coisa, escondem, passa pano, não, deixa quieto, esse cara Uhum. é o mantenedor da família, esse cara é da família, esse cara vai ser preso, vai dar errado. Mas eu compreendi já aqui nessa conversa que o diálogo ele é muito importante, Sim. tá? Então aqui eu queria entrar agora no ponto de como a gente pode prevenir, e eu acredito que isso está muito ligado também à questão da educação da criança, né? Educação sexual. Isso. Exatamente. Eu tenho muita gente em casa aí que acha que quando pensa em educação sexual, pensa que vai ensinar a criança a fazer sexo, né? Desse E assim, jeito. eu já tenho um entendimento de que não é bem assim. Não é nada Não é disso. nada disso. Não tem nada a ver com isso. Não tem. É o Nada a contrário ver. disso. Então, assim, o pessoal falando agora sobre prevenção. Como um pai, ali, uma mãe, uma pessoa que cuida ali de alguém no geral, né? Até saber, até esteja com a gente aqui uma babá, uma pessoa que cuida de crianças, como é que ela pode fazer ali de alguma forma para prevenir o que o abuso ele aconteça? E se acontecer, como pode Intervir. ensinar a criança a notificar sobre esse abuso? Uhum, perfeito. Gente, a principal estratégia de prevenção do abuso sexual é a educação sexual infantil, tá? Infelizmente, ainda existe uma ideia muito errada na sociedade envolvendo esse assunto. As pessoas acham que a educação sexual tem a ver com ensinar a criança a fazer sexo, mostrar pornografia, incentivar o ato sexual, e não é nada, não tem nada a ver com isso, né? Porque a gente está falando sobre sexualidade e não Exatamente. sobre sexo. Sexualidade e sexo são coisas totalmente diferentes. Claro que um tem a ver com o outro, mas são processos diferentes. A sexualidade faz parte do desenvolvimento humano. Diz respeito a processos envolvendo autoestima, a educação emocional, os sentimentos, emoções, Um autorreconhecimento o também. autorreconhecimento. Então, praticamente tudo na vida assim, envolve a sexualidade. Faz parte. Mas a nossa sociedade, né, tem essa ideia muito errada de relacionar a sexualidade ao sexo. Mas não, são coisas diferentes. E a educação sexual tem a ver com ensinar a criança sobre autoproteção. Cuidado com o corpo, né? Nomeação correta das partes. E eu quero enfatizar isso aqui, minha gente. Nomeação correta das partes íntimas. Porque pense num tabu. É falar para a criança o nome correto. A pessoa tem medo, né? Não é, sabe? É pecado. Deus castiga. Eu vou estar pervertendo meu filho, falando pênis, vulva, vagina. E é interessante porque eu costumo dizer que cotovelo, para mim é mais estranha essa palavra. Cotovelo. Não, É. cotovelo, minha gente, é muito estranho essa parte do corpo. Mas vulva, misericórdia. E interessante porque muitas mulheres crescem, ficam adultas e não sabem. Eu já atendi várias. Vulva? Não sabia, não. Uhum. É sério? Assim, pro meu vocabulário não é uma palavra muito comum mesmo, não, O pra mim. nome da minha parte íntima é vulva. As mulheres adultas não sabem, tá? Então, falar isso para uma criança, misericórdia. Mas tem toda uma questão histórico-social aí envolvendo isso, né? Do porquê dessa dificuldade. Muitas pessoas veem a criança como ser angelical, né? Puro, imaculado. E aí não vou trazer para ele conteúdos sexuais. Mas isso tem a ver com o processo de conhecimento do corpo. O Exatamente. nosso corpo que Deus fez, Uhum. composto por todos esses membros. Aí vem as musiquinhas, né? Cabeça, ombros, joelho e pé. Aí pula. É verdade, pula. Não fala, não. Nenhuma música vai trazer isso. Aí quando você trouxe a música do Tio Som, Aham. nossa, ele nomeou as partes íntimas, né? Trouxe ali a parte íntima do menino, da menina e tal, para justamente tentar romper com esse tabu. São partes do nosso corpo que todas as pessoas têm, que Deus fez. Se Deus criou, não é feio, não é pecado, não é impuro, sabe? Não é ruim, não é sujo, não. De É maneira alguma. lindo. E como isso vai constituindo a autoestima da criança, né? O processo ali de identificação do seu corpo, de conhecimento do seu corpinho. A minha filha, tem uma filha de 2 anos e 10 meses, desde bebê, minha gente. Vulva, é a vagina, é menstruação, vários assuntos que ela já sabe, porque, enfim, né? Todo esse meu trabalho. E a gente não precisa esperar a criança perguntar sobre isso. Exatamente.
Desde bebezinho, a gente vai introduzindo no processo mesmo de educação. O mundo não Nós espera, né, doutora? cristãos, sim, nós cristãos não estamos transmitindo para a criança, para o nosso filho, valores cristãos desde bebê. De Deus, que Deus fez o mundo, a lua, né, o sol. Ah, que sol lindo, filho, que Deus fez. E o bebê vai ali, ó, aprendendo, absorvendo. E a gente vai ensinando, por exemplo, a fala, né? Fala mamã, mamã, mamã. Aí daqui a pouco o bebê vai crescendo e vai falar o quê? Mamã. Então, da mesma forma, a educação sexual infantil. Ao trocar a fralda do bebê, ó, filho, filha, eu vou aqui trocar a sua fraldinha, o seu corpinho é muito especial, que Deus fez com muito carinho. E não é todo mundo que pode tocar na sua parte íntima, não é só a mamãe quando vai trocar. E você vai nesse processo, sabe? Na hora do banho, da mesma forma. Vamos tomar um banhozinho para cuidar desse corpo, que é muito especial. E vai nomeando para a criança quem pode tocar, quem não pode, quais são os toques que são legais, Uhum. os que não são. A parte íntima não é a parte de receber carinho, é apenas um toque para cuidar, higienizar, passar uma pomadinha, para o médico examinar se houver necessidade. Claro que numa linguagem acessível para a Claro, claro. criança, né? Trazendo recursos lúdicos para a criança aprender também. Aí vai nomeando quem pode tocar, a babá, a mãe, o pai, né? Outras pessoas não podem tocar, o amiguinho da escola não pode tocar, assim como você não pode tocar na parte íntima da outra criança. Então, tudo isso tem a ver com a educação sexual, tá? Então, é a principal estratégia de prevenção. Tá? Uma criança que ela tem bem consolidada assim, esse processo de educação sexual, é uma criança que possivelmente vai estar em com muito mais ferramentas, né, estrutura, arcabouço para prevenir um possível caso de abuso. Ela vai saber o que fazer se alguém quiser tocar na parte. Ela vai saber que não pode tocar. Porque, e é outra questão, minha gente, que o abusador, quando ele identifica que uma criança ela tem esse conhecimento, possivelmente ele se afasta. Ele não vai querer. Ele não vai querer se expor. Ele não vai querer passar por essa situação possivelmente ameaçadora para Pra ele, ele. é. Uhum. Então, ele vai procurar vítimas mais vulneráveis. Se uma criança sabe de educação sexual, toque do sim, toque na rede de proteção, enfim, ele vai se aproximar dela para cometer abuso. Vai, possivelmente não. Uhum. Então, vai procurar outras vítimas. Então, veja como é potente, como é importante. Outra coisa, nós pais, a gente não consegue estar com os nossos filhos em vários lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, a criança, quando está na escola, quando está numa festinha, quando está na casa da vovó, na casa da tia, como é que ela vai saber se prevenir? Se eu não Exatamente. passo esse conteúdo para ela, né? Um ponto muito interessante é que assim, quando a criança ela vai crescendo, vai desenvolvendo, e ela vai percebendo o que a gente chama de zonas erógenas, que são zonas específicas. No ombro, tem o pescoço, que são zonas mais sensíveis. E quando a criança ela não tem esse discernimento, que quando isso não foi construído, o abusador ele se aproveita disso também. Em que sentido? Porque assim, a criança por si só, que ela tem o funcionamento dela assim, no contexto geral, é um ser afetivo. Ela gosta de abraço, gosta de cheiro, gosta de cosquinha, mas ela não entende a intenção real daquilo, Uhum. sabe? Então, se ela não tem essa construção, aí eu vou concordar com você totalmente. Se ela não tem essa construção, ela tá mais vulnerável a isso. Até achar que o que eu passei foi uma brincadeira. E às vezes o cara fez uma cosquinha onde não devia. Eu falo homem porque geralmente é a maioria, mas Isso. isso acontece também, mulheres também, pegou no pintinho, fez alguma coisa, pegou no. Então, aí a criança acha que é uma brincadeirinha e, beleza. Mas depois ela, oxente, me senti estranha, me senti errado. E eu já ouvi relatos assim, de criança falar, sei lá, me senti tão mal, foi ruim. Ela não sabia externar, mas ela sabia que aquilo estava errado de alguma forma, que ela se sentia mal. Teve um caso de uma criança que a gente estava acompanhando, na verdade, enfim, que a pessoa disse assim para ela: foi bom, né? Isso aqui foi bom, eu gostei, não sei o quê. A criança tinha gostado. A Uhum. criança tinha gostado. Já entendi casos, inclusive, que a pessoa já, mais de um, na verdade, vários, que a pessoa ela se culpava por ter gostado. Uhum.
Perceba a magnitude Aham. disso. Sim. Então, já teve casos assim, por exemplo, da criança dizer assim, poxa, que legal, bora, não sei o quê. Aí ele, mas não conta pra teus pais, não. Aí, opa, poxa, por quê? Pai, foi bom, É um segredinho, é o nossa. segredinho. Aí, oxe, mas foi bom, por quê? Tá pedindo pra eu não contar. Eu queria contar pros meus pais. Então, acendeu esse negócio, mas ela não tinha esse discernimento ainda. Mas isso acendeu. Então, eu acredito de verdade que a educação sexual é a melhor forma da gente proteger essas crianças Isso. para não ter adultos disfuncionais de certo modo também, Sim, né? sim. Porque geram a disfuncionalidade, afeta a autoestima, afeta relacionamento, afeta trabalho, os relacionamentos também, a gente, enfim, Casamento, casamento. né? Porque a pessoa pode ter mais dificuldade de ter ali relações sexuais com Isso. o cônjuge pelo abuso que sofreu na infância. Eu queria trazer um caso para vocês bem emblemático, envolvendo a importância de nomear as partes íntimas corretas para a criança, porque eu já atendi o caso de uma criança que trouxe para a professora da escola, começou a falar para ela, tia, meu vizinho quer pegar no meu biscoitinho. Tia, meu vizinho, e ela ficou, né, trazendo isso, meu vizinho quer pegar o meu biscoitinho. E a professora sem entender, como assim pegar o biscoitinho, o biscoito? E foi conversar com a família. Quando trouxe para a família isso, ficaram, né, perplexos, passados. Por quê? A família nomeava a parte íntima da menina como biscoitinho. E aí, quando a menina trouxe para a tia que o vizinho queria pegar o biscoitinho dela, ela não entendeu. Entendeu? Veja, ai, florzinha, biscoitinho, piu-piu. São tantos apelidos, né, que colocam por essa dificuldade de falar o nome correto. E eu entendo que existe. Se você, na sua família, né, acha que é muito difícil isso para você e quer colocar um apelido, ok, tudo bem. Mas a criança precisa aprender o nome correto. É assim, base para a vida delas. Ela precisa saber que é vulva, vagina, pênis, tá? O bumbum, para proteção dela e também para o processo de, auto, de autoproteção, de descoberta do corpo, né? Identificação do corpinho dela. Então, é muito importante nomear. Não é feio, não é pecado, Deus não castiga, foi Deus quem fez. E tá tudo certo, tá bom? Que legal. É uma dúvida que os pais têm em casa agora, talvez nesse momento, é com relação ali à idade para começar a fazer isso. Já assim, qual seria uma idade recomendada? Pelo que eu entendi, é na primeira infância, beleza. Mas tem uma idade ali recomendada Desde ou bebê. bebê já? Bebê, Caraca. desde bebê. Eu costumo falar também desde o ventre, porque a sexualidade tem a ver com tudo isso, né? Com a autoestima, com os sentimentos, as emoções, com é, abrange diversos contextos, sabe? Então, desde bebezinho a gente vai passando, como por exemplo, quando a mulher tá grávida, ela não vai ali cantando músicas, né, Uhum. cristãs, profetizando coisas boas pro bebê, trazendo ali questões de valores, da mesma forma a educação sexual e a sexualidade. Então, desde bebezinho a gente vai nesse processo de cuidado do corpinho, trocar fralda, dar banho, ensinando para a criança sobre o cuidado com o seu corpo, que o seu corpinho é especial. Ah, mas o bebê é muito pequeno, tá aprendendo nada. Tá Tá aprendendo. aprendendo. Tá aprendendo. E o Ele cuidado que a tá gente precisa ter absorvendo. com a comunicação que a gente usa, ele entende. Ele entende Isso, sim. claro que adaptado, uma linguagem Isso. adaptada para o bebê, mas precisa começar desde pequenininho. Não espere o seu filho, sua filha, né? Perguntar, trazer algum tipo de dúvida envolvendo esse assunto. E se acontecer isso, que bom que ele trouxe, né? Dá abertura, né? Pergunta, onde foi que você viu isso, né? Porque aí pode ser que ele esteja tendo acesso a conteúdos Uhum. inapropriados. É importante que você saiba, tá? Mas desde bebezinho, você que aí tá pensando em ter filhos, tá grávida, comece o quanto antes. Porque vai se tornando algo natural, sabe? Comum, rotineiro. E aí, claro que você pode também utilizar recursos lúdicos. Eu trouxe alguns aqui, quero mostrar para vocês. Alguns livros, existem vários. Que bom que hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, muito conteúdo, muitos recursos que ajudam, que nos ajudam nesse processo, né? Antigamente isso não existia Uhum. muito. Música, né, do tio Som, É. bonequinhos, filmes, historinhas, enfim. Mas eu trouxe aqui esses quatro. Esse aqui é um clássico envolvendo esse assunto. Muito conhecido, muito comprado, enfim. Que é Pipi e Fifi, ensinando proteção contra a violência sexual.
conta a historinha desses dois monstrinhos. Essa aqui é a Fifi e esse aqui é Pipo. Eles são irmãos e eles vão explicando para a criança sobre o corpinho. Fala sobre que a Fifi usa calcinha, o Pipo usa cueca, e depois eles tiram, né, a calcinha e a cueca e mostram como são as partes íntimas. E aí a Fifi, né, da menina, o Pipo do menino. E no final aqui fala sobre os toques do sim e toque do não. Quais são os toques que são legais e os que não são. Olha, a Fifi vai mostrar os toques do sim. Dar as mãos ao adulto para atravessar a rua, toque do sim. Dançar ao som de uma música legal, toque do sim. Aí vai mostrando também os toques do não. Ninguém pode abraçar ou beijar à força, sentar no colo sem você querer, enfim. O que fazer, com quem você pode contar, professora da escola. Importante nomear para a criança qual a rede de proteção dela. Quem é? Quem são essas pessoas que compõem a rede de proteção? Com quem eu posso contar caso alguém queira tocar no meu corpinho ou fazer algum toque que não seja ali, que não seja positivo para mim? Então, filho, filha, você pode contar para a mamãe, para o papai, para a tia da escola, para a babá, para a vovó. Nomear essas pessoas é muito importante. Também falo sobre a rede de proteção, né? O posto de saúde, conselho tutelar, tá? Então é muito bacana esse livro. Ah. Esses são esses monstrinhos aí? Isso, eu trouxe eles aqui para mostrar para vocês, porque eu trabalho muito com eles nas oficinas que eu faço com as Que legal, que crianças. legal. O Pipo, que é o menininho. Isso aqui, gente, é hilário quando eu mostro para as crianças, porque eu tiro, né? A cueca, aí tem a parte íntima do menino. Aí a marca que é a maior gatice, assim, das pessoas, das crianças. E a gente realiza todo esse processo de educação sexual, né, com as crianças. E a Fifi também tem a parte íntima dela, que é a vulva. E praticamente assim, 100% das crianças que eu já trabalhei, que eu já intervi, não sabem, né, o nome correto. Não sabem. Crianças até maiores, 10 anos, 11 anos, não Ainda sabem o é um nome tabu correto. muito grande. Muito grande. E é muito legal também, você pode, inclusive nesse site aqui do Pipo Fifi, tem recursos gratuitos que podem baixar para utilizar. Tem joguinhos, desenhos para pintar com as crianças, então vale a pena ir procurar na internet e adquirir, baixar, enfim. Trouxe outros livros, esse aqui também eu gosto bastante, Meu Corpo, Meu Corpinho. Tem ilustrações bem lindas, com textos pequenos, curtos, envolvendo esse assunto. Também fala sobre autoproteção, cuidado com o corpo, os toques que são legais, os que não são. Ó, escreva nesta linha o nome de alguém especial que você pode contar. Aí as crianças vão escrevendo. Levanta só mais um Eita, pouquinho não pra só tá ver. aparecendo, né? Agora. Pronto. Meu Corpo, Meu Corpinho, de Roseli Mendonça. Esse aqui também é um clássico envolvendo esse assunto. Não me toca, seu boboca. Minha filha adora esse livro. Não me toca, seu boboca, porque no meio da história é a história de uma coelhinha que sofreu abuso sexual. E aí, no meio da história, ela fala assim, bem forte para o animalzinho que quer abusar dela: Não me toca, seu boboca. Ai, minha filha adora esse livro. Também tem ilustrações bem lindas, legais, divertidas para as crianças. E aí você vai passando esse conteúdo de forma bem lúdica, né? Não é nada pesado, assim, obscuro, difícil de falar. Esse aqui também eu amo, tem uma base cristã, importantíssimo, recomendo para vocês. Deus fez tudo em mim, um livro para proteger as crianças, um livro para ajudar as crianças a protegerem seus corpos. Então, nele tem também alguns textos bíblicos que falam sobre esse assunto, trazendo um pouquinho, né, sobre isso. Ó, deixa eu mostrar para vocês. E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado bom. Então, tudo que Deus fez é bom, inclusive Deus nos fez, nosso corpinho, que é muito bom. Ó, tem ilustrações bem bacanas também, que você pode também estar comprando e utilizando com a criança. Então, esses livros aqui eu recomendo muito para a primeira infância. Que massa. 1 aninho, 2, 3 anos. A criança vai aprendendo sobre esse conteúdo de forma muito leve, lúdica e divertida. E tem as músicas também, né? O Tio Som, que é meu esposo, tem no canal dele do YouTube 2 músicas. Uma é o Toque do Sim, Toque do Não. E a outra é Corre Pra Contar.
E é interessante a música, porque esse livrinho, essas histórias, não fica tão presente na cabeça da criança como a música. Realmente. A criança do nada já está cantando, corre para contar, corre para... Porque fica, né, o processo mesmo de memória cerebral, né, na cabecinha da criança. A musiquinha, então, numa situação aí possível de tentativa de abuso, ela vai saber o que fazer, né? Por essa música que ela aprendeu, pelo livro, pela historinha que foi contada. Então, utilizem esses recursos lúdicos, brincadeiras, jogos, para estar realizando a educação sexual e fortalecendo isso. Porque, como a gente já falou, crianças que recebem educação sexual, elas estão muito mais prevenidas e protegidas contra o abuso sexual. Não, que Show da de hora, que bola. da hora. Eu vou polemizar um pouquinho. Posso polemizar uma coisa aqui? Bora, adoro. A ver, com relação à educação sexual, a gente está falando muito aqui do contexto da família ensinar a criança. Qual a opinião de vocês sobre a questão da educação sexual em escolas, no contexto escolar? Qual a opinião de vocês sobre isso? Importantíssimo, urgente. Inclusive, eu realizo algumas oficinas. Essa semana eu realizei uma oficina em uma escola pública, agora escola privada, muito difícil ter essa abertura. Elas têm uma dificuldade muito grande de expor esse assunto. Agora, antes de ter esses momentos com as crianças, precisamos ter profissionais capacitados para passar esse conteúdo, Exatamente. o que praticamente não existe. Uhum. Professores, equipe pedagógica capacitada, instruída para realizar a educação sexual correta e assertiva. Que, como a gente já vê, educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo. E outro ponto, não é porque é lúdico que a gente está tratando uma brincadeira. Isso. É um processo sério, onde a pessoa precisa estar muito bem capacitada para explicar o ponto. Sim. Que às vezes a gente vê tantas coisas falando assim de uma maneira tão jocosa, assim, mas, poxa, é um tema tão importante, um tema que pode ter tantas implicações para a vida da pessoa. É necessário, claro, ter uma ludicidade, mas ter uma responsabilidade na hora de Sim. falar. Do que está Enfim, acontecendo. exatamente. Eu já vi casos de crianças que receberam absolventes na sala de aula. E aí, quando receberam, eu perguntei, e aí, como é que foi? Falaram alguma coisa sobre... Não, só entregaram o absolvente. Só entregar. Ah, a gente fez educação sexual. Não, não fez. Entregou um material que acho que a criança não sabe nem para quê. Criança de 9 anos. Não foi falado nada sobre o assunto. Eu estava sobrando lá no departamento absolvente. Entregaram às crianças. Isso não é educação. Mas eu concordo e acho importantíssimo, porque a criança passa muito tempo no ambiente escolar. Hoje tem A escola integral escola, aqui, né? O dia todo. isso, né, é uma das principais redes de apoio da criança, da família. Então, é importante que a escola se implique nesse processo, sabe? Muitas escolas particulares não querem nem ouvir falar, porque o que a família vai falar sobre isso, o que a família vai pensar sobre isso. Então, a gente tem que romper com esse tabu, sim. E, em primeiro passo, no meu ponto de vista, é capacitar esses profissionais. Os professores, a equipe pedagógica, precisa ser orientado, sensibilizado sobre como abordar esse assunto, como trazer isso para a criança. Mas que precisa. Mas hoje em dia a realidade é que não tem. Assim, eu lembro, fica muito nítido, né, quando a gente fala sobre isso, assim, me vem na cabeça exemplos aí de eleições passadas, não vou citar nomes, onde foram apresentados livros, né, tal. Eu não sei a qualidade dos livros, não sei nem qual foram os livros, mas ele até fazia uma brincadeirinha, né, com o dedo e tal, uma coisa Muitos assim. conteúdos ali distorcidos. Tá, então vamos lá. Aí eu vou entrar agora num ponto, meu ponto de vista, tá, gente? A minha visão. Eu me considero um cara conservador. Sou um cara conservador pra caramba. Mas toda vez que a gente entra, o conservador, ele entra nesse ponto, ele trava. Ele trava. Ele tem um problema, ele não quer falar, ele tem vergonha, não sei o que é. E acaba, por exemplo, casos como esse que eu falei, né, de eleições passadas, onde o cara vai realmente mostrar lá. Agora eu entendo que distorceu muita coisa. O povo fala, olha aí, tá vendo o absurdo que tá acontecendo nas nossas Que vai para escolas. outro extremo, né? Então assim, como é que a gente, pessoal, como é que a gente conservador, cristão, tá? Vou falar de conservador cristão. Como a gente pode quebrar esse tabu? E o que a gente precisa fazer para entender que, na verdade, isso é importante? Porque até hoje, tá, gente? Acho que essa é a primeira roda de conversa aqui, conservadora cristã, que eu participei, que eu ouvi e falando, não, educação sexual é importante estar na escola. O que a gente pode fazer, Mitilene, então, para, assim, desmistificar tudo isso, tá? A gente dar uma clareza ao assunto,
para que a gente entenda que é importante e que realmente é preciso ser aplicado. Conhecimento. E conhecereis a verdade. E a verdade Vos libertará. E Paulo fala, né? Examinar tudo retende o bom. isso. As pessoas não têm acesso à formação, informações científicas baseadas na ciência, verdadeiras, corretas, assertivas, conhecimento de qualidade. Se as pessoas começam a ter esse processo formativo e tem abertura para isso, porque é difícil é quando a pessoa está lá, né, no seu conservadorismo, bloqueado, não quero nem ouvir falar. E acontece muito aonde? Dentro das igrejas, né? Exatamente. É. Mas quando uma pessoa está aberta a aprender, a conhecer, examine, se aproprie, estude, que você vai ver o potencial que isso aqui tem de proteção e de prevenção. A gente estava conversando aqui sobre essa situação e essa dificuldade que a igreja, no contexto geral, ela tem sobre isso. A questão é, se a gente, enquanto cristão, não se posicionar para ensinar isso da maneira respeitosa, de uma maneira cientificamente também fundamentada, que Deus é o dono de toda a ciência, se a gente não se posicionar dessa forma, o mundo já está aí, ó. Tá o TikTok aí, ó. Aí faz isso, ó. Dancinha, tal coisa. Um amigo que ele. Um amiguinho que talvez tenha uma vivência um pouco mais distorcida. Porque quando a gente fala desse contexto todo, a gente percebe que boa parte das famílias aqui no nosso Brasil, elas são meio que desestruturadas nessa perspectiva. Uhum. Há uma história de abuso, de problemas, mais uma vez falando, principalmente nos contextos de vulnerabilidade social. Então, se a igreja ela não se posicionar e dizer assim, não, eu preciso ensinar minhas crianças o que é sexualidade, eu preciso dessa educação sexual, porque se, assim como todos os temas que a gente lida, é pecado, é adultério, é outras coisas que na Bíblia tem um direcionamento, também tem para isso. A gente precisa cuidar dessas crianças, porque o mundo está aí, ó, braços abertos para cuidar. E depois o estrago tá feito, e aí? Ah, é porque não estava firme na casa do Senhor? Por exemplo, a gente estava conversando aqui antes, poxa, quantas pessoas não têm essa instrução e acabam, por exemplo, engravidando cedinho. Ah, mas estava dentro da igreja. Eita, foi com alguém da igreja, mas ninguém sabia nada. E aí? Foi o quê? Ele é um pecador? Ah, uma disciplina vai resolver? A gente faz o quê? Exclui do corpo? Uhum. O que é que a gente faz? É justamente o Só seguinte: punição. é uma omissão, mas quando o problema aparece, não, tchau, quero não. É uma omissão e você não quer tratar. Você não quer cuidar depois que o problema vem. Então, esse é um problema que a gente está enfrentando na nossa igreja, no contexto geral. Uhum. Eu trouxe para o Yuri, que eu estou nessa área há mais de 10 anos e sou cristã desde que nasci num lar cristão e nunca tive a oportunidade de trazer esse assunto para dentro da igreja. E nenhuma igreja, né? Tem diversas denominações, mas nunca tive nem sequer abertura. Já tentei várias vezes, mas nunca não abertura. Eu também, assim, falando sobre escola dominical, né? Eu sou um amante da escola dominical. Eu não me recordo de um tema onde foi abordado isso aí. Ai, E eu ai. acredito que nem esteja nas futuras pautas também. Eu acredito que é muito Geralmente, difícil. desculpa interromper, é abordado quando já tem algum problema, quando alguma coisa acontece. E é Aí, abordado de forma mais velada, né? não Assim, sei o que, tipo, particular. não é delicadeza, é com todo, como é que eu posso dizer? É assim, é um cuidado mesmo e é por cima, com medo de dar nome às coisas. Sim. E como eu disse, foi Deus que fez, né? Nosso Exato. corpo foi Deus que fez, não é Uhum. pecado. Gente, Eu- sabe o que... Rapidinho, Pode falar. Yuri, não, Davidson. Davidson. Eu já atendi um caso de uma criança que a primeira pessoa que ela contou que estava sendo abusada, sofrendo abuso, foi a tia da escola dominical. Eita. A tia da escola dominical. Ela contou. E aí, na igreja? O que é que faz? E agora? Aí, graças a Deus, a tia abordou a família, conversou com a família. Mas se essa tia não tivesse nenhum tipo de instrução, orientação, essa tia foi mais orientada e assertiva, né? Então, como é importante, porque para muitas famílias a igreja também é uma rede de apoio Exatamente. importantíssima. Assim como a escola, a igreja também. E são dois espaços onde há muita dificuldade ainda de romper com esse tabu, né, que existe social, milenar e cultural, e que não se pode falar sobre sexualidade.
E os casos aí de gravidez na adolescência aumentam cada vez mais. Meninas com 11, 12 que não sabem o que é menstruação, que não sabem o que é masturbação. Aí vem aí diversos tipos de conteúdos inapropriados nas redes sociais, estimulando a essas práticas e ficam totalmente vulneráveis. Sabe o que talvez o conservador ele pense? Eu não quero expor a minha criança à sexualidade, porque eu quero proteger ela de algo prematuro. Assim, de Veja novo, que contradição. a nossa conversa aqui já deixou bem claro para mim, eu tenho ciência, que o pessoal que tá em casa também já tem ciência disso, mas na minha visão, assim, de senso comum, até de pessoa que veio aqui realmente com a mente bem mais Sim. sem informações, agora tem informações, né? Mas assim, o problema é que as pessoas pensam o seguinte: não quero expor a minha criança à sexualidade, a mostrar ela o que é tal, porque isso talvez desperte uma curiosidade ainda maior e essa sexualidade passe, na verdade, ela vai cometer, ela vai fazer o sexo. É assim, tá? Eu não quero despertar essa curiosidade na criança para que ela não faça sexo. Tem alguma relação Tô rindo de disso? nervoso. Essa curiosidade, ela vai vir de qualquer É, maneira. vai vir. Não tem pra onde correr. É natural o Faz parte do desenvolvimento. desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento Isso. psicossexual, né? Freud fala lá atrás. Tem uma parte que é quando a criança ela passa a colocar atenção para os amiguinhos, para o social. Então ela vai querer descobrir algumas coisas. E é justa a fase onde ela começa, opa, tá mudando o meu peito? Opa, tá crescendo? Rapaz, tá Estou sentindo diferente, coisas diferentes. tá maior. Então, essas coisas vão atiçando a curiosidade. Não tem para onde correr. Não tem pra onde Não correr, tem viu? para onde Você, correr. pai, mãe. E como a gente falou no início dessa gravação, a primeira infância é o público mais vulnerável, né? Os abusadores se aproveitam muito dessa vulnerabilidade infantil para abusar das crianças. Então, se a gente deixa para falar sobre esse assunto quando tiver maiorzinho, né, grandinho, já talvez entrando na puberdade, veja, a gente perdeu muito tempo. Uhum. A gente perdeu também tempo de fortalecer o vínculo com essa criança, né, para trazer uma abertura para a criança falar sobre o que ela quiser, sobre qualquer tema com os pais, com a mãe, com o pai. Então, quanto antes começarmos com esse processo, melhor vai ser. E não só dentro de casa, vou enfatizar novamente, nas escolas, nas igrejas, nos espaços sociais, a gente precisa falar. Mas primeiro, vou ratificar novamente, precisamos de profissionais, de pessoas qualificadas, instruídas, capacitadas, abertas a aprender, a se formar nesse assunto, para passar um conteúdo assertivo e direcionado, com a linguagem apropriada para esse público. Não adianta eu sentar uma criança de 5 anos, aí vamos falar sobre educação sexual. Não, é brincando, é no lúdico. Uhum. Uhum. Mas o que as igrejas podem fazer, e as escolas também? Chama as famílias. Vamos orientar, capacitar essas famílias Bom. para que elas consigam fazer isso dentro de casa, fortalecer isso dentro de casa. Quando eu faço as oficinas nas escolas, além de fazer com as crianças, eu faço com a equipe pedagógica e com as famílias. A gente fecha aí, ó, esse ciclo, que é importantíssimo. Então, a gente realiza educação sexual com a criança, capacita os professores e orienta as famílias. E assim a gente ajuda a prevenir muitos possíveis casos de abuso. Mas se a gente fica no conservadorismo e se fecha e se bloqueia, as crianças clamam por ajuda. Exatamente. Quem vai ajudá-las? E É urgente esse clamor. algo que o Yuri falou, e é verdade, e assim, a minha mãe falava sobre isso, né? Aquele que não ensina em casa, a gente aprende na rua. Exatamente. E agora não precisa nem ir pra rua. Não precisa. Pois é, só tem o celular na mão ali, cara. Não precisa, tá? Então, complicado. pessoas em casa, eu sei que para vocês pode ser muito difícil ainda, tá? Mas é isso, gente, não tem pra onde correr. Você já foi jovem um dia, você já foi criança, você sabe o que é ali uma puberdade. Então, eu acho que não é só por questão, claro, com certeza é por questão da segurança da criança, ali naquela primeira infância, mas também é algo que vai fazer com que algo, sei lá, algo pior não aconteça. Talvez ali realmente um relacionamento ali numa adolescência, onde venha gerar um filho de maneira prematura. Então, a educação sexual, vê só, cara, eu falando sobre isso, é muito importante. E não é ensinar a Que criança a fazer sexo. bom! Parabéns! Show de pra bola, você. pessoal. Então, gente, vamos trabalhar com isso, tá? E vamos
tirar essa escama dos olhos, né? De entender esse assunto como um assunto ruim, como um assunto que não deve ser trabalhado, não deve ser focado. E vamos parar de ver coisa ruim, né? Que a gente deve ver. Coisa ruim em que sentido, né? Aprender com quem não quer ensinar. Tipo o cara com o dedinho lá, dizendo, que coisa horrível aqui, tal, sei lá o quê. É isso aí. Então, assim, Ó, e vamos se ligar. daí vem a importância do Maio Laranja, da Aham, campanha. E essa campanha iniciou em 2000, agora há pouco praticamente, né? aham. Eu não sei se você sabe, mas o Maio Laranja surgiu a partir de um caso que aconteceu em 1973, no Espírito Santo, do estupro, o abuso, né, sexual de uma criança de 8 anos que foi morta por vários jovens de classe média alta, que até hoje não foram punidos. E aí, em 2000, né, foi criada essa política brasileira, criando essa campanha do Maio Laranja. E talvez, se não tivesse criado essa campanha, a gente não estaria aqui falando Uhum. sobre esse assunto, É. né? O mês de maio traz à tona diversas discussões envolvendo esse assunto que as pessoas passam o ano todo sem falar. Então, eu acho fantástico, que bom que existe, né? É recente, né? Por isso que muita gente ainda nem conhece, né? Maio Laranja, o que é isso? Mas cada ano que se passa fortalece mais ainda essa campanha, sabe? Graças a Deus. Traz à tona essa discussão. Vamos falar sobre algo que é tão silenciado. Algo que as pessoas não querem nem ouvir falar e que acontece todo dia dentro da casa da criança. Então, que bom que existe a campanha, né? Que bom que a gente pode ter espaços como esse de discussão, de fala, né? De debate. Porque é isso, né? Como eu disse, as crianças estão clamando por ajuda. E nós, a sociedade, somos os restos, nós temos o dever de protegê-los. Não é opcional. Se eu sei de uma criança que está sofrendo um abuso ou qualquer tipo de violência e eu não faço nada, eu sou conivente. Exatamente. Sou totalmente conivente. Eu já realizei várias denúncias anônimas no Disque 100. Já fiz. Em diversos casos. Não precisa identificar. Não precisa dizer o nome. Ó, tô sabendo de uma criança tal, 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 endereço tal, 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 sofrendo isso, isso e isso. Depois fico sabendo que foi chamada na delegacia. Tem todo o desfecho do caso. Ah, mas eu tô com medo de falar, não sei o quê, denunciar, nanana. Não precisa se identificar. Mas se eu sei de algo, de alguma criança, volto a falar que está sofrendo violência e não faço nada, eu sou conivente. Uhum. Eu preciso, enquanto sociedade, ser ativa nesse enfrentamento e denunciar qualquer tipo de suspeita, viu? Não precisa ter confirmação. Ah, eu tô achando que tá sofrendo abuso. Não espere mais, não. Disque 100. Disque 100. 24 horas gratuito. Muito bom. Só fico alerta para vocês, tá? Então, isso é muito importante. Talvez na sua ação ali, o seu Disque 100, você pode estar realmente salvando ali Salvando a salvando vida. uma criança, salvando a Isso, vida. Então, salvando vidas. faça isso. Com certeza. Eu trabalho também na área da saúde, né, e vejo diversos profissionais com muita resistência em notificar, que existe uma ficha de notificação que a gente preenche quando há casos suspeitos ou confirmados de abuso, de violência contra a criança. E muitos não querem nem preencher essa ficha. E essa ficha serve simplesmente para levantamento dos dados. Esses dados que a gente divulgou aqui Uhum. no início, Sim. tantos por cento, não sei o que, nananana, essa ficha serve para isso, assim, o principal objetivo. Mas existem outros desfechos de comunicação em rede, né? Conselho tutelar e outros serviços. Mas muitos profissionais não querem fazer isso, porque tem medo do que pode sofrer. Mas o que a criança está sofrendo de forma indefesa, vulnerável, sem ter voz para pedir socorro e para pedir ajuda? Porque uma criança chegar numa delegacia e fazer uma denúncia, Não vai nunca. é isso. Tá bom. Agora, eu acho que já estamos partindo para o final aqui da nossa conversa. E eu queria falar sobre algo que eu acho que é bem importante, porque talvez alguma pessoa que sofreu abuso esteja nos assistindo aqui. E essa pessoa eu já não chamo nem de criança mais, eu chamo de adulto. E talvez essa pessoa nunca tenha comentado isso com ninguém, cara. Esteja ali, tenha sofrido abuso e talvez por uma falta de uma rede de apoio, realmente ali uma orientação, essa pessoa nunca tenha conversado com ninguém e isso esteja corroendo essa pessoa até hoje. Sim. Para essas pessoas que sofreram abuso, já cresceram e todo dia ali convive com essa dificuldade, qual a orientação
para essas pessoas? O que é que elas podem fazer para talvez diminuir esse fardo, esse peso que elas levam todos os dias? É bem mais comum do que a gente imagina, sabe? Quando eu começo a falar sobre esse assunto, aí diversas pessoas chegam para mim e dizem: na minha infância aconteceu isso, meu irmão fez isso comigo, aconteceu com a minha avó, com a minha mãe. Então, é uma questão geracional, cultural, muito normal até e comum de acontecer abusos sexuais na infância. Então, para você que sofreu isso, né, no seu passado, na sua infância, hoje em dia a gente traz muita discussão sobre isso e muitas pessoas começam a identificar que o que passou foi abuso. Porque, como a gente viu, tem muito abuso sexual sem contato físico. E talvez lá, quando aconteceu, ela nem sabia. E hoje, talvez aqui assistindo, né, ela começa a ter essa consciência, né? O que aconteceu comigo e as sequelas disso a longo prazo. Então, acho que um dos processos mais importantes é procurar ajuda profissional, sabe? A psicoterapia vem como um processo importantíssimo, né, Yuri? Isso. De fortalecimento dessa saúde mental, de conseguir ressignificar esses traumas vividos. Claro que muitas pessoas não têm condições de pagar por isso, mas temos também a Rede SUS, que você pode tentar conseguir esse acompanhamento. Então, é importantíssimo para ter esse processo de ressignificação, melhoria e uma melhor qualidade de vida, a psicoterapia. E também não se culpar, sabe? Exatamente. Como o Yuri trouxe também, muitas vítimas de abuso se culpam até hoje, né? Ah, talvez eu tenha feito isso, isso e isso, que possa ter provocado isso em mim. Não. Nenhuma criança, ela tem culpa nenhuma de ter sofrido um abuso. Nenhuma. Exatamente. Queria fazer um adendo também em relação a isso, que a questão é terapia salva vidas de verdade. A gente não consegue mudar o que aconteceu, É infelizmente, isso. mas a gente consegue mudar a forma que a gente reage a isso, dar um novo significado a isso. Enfim, não é a questão de, uma coisa ruim eu vou ver com uma coisa boa, mas não, é a gente se libertar do peso de estar guardando aquilo corroendo. Às vezes a gente passar, a gente abrir mão de segurar esse peso sozinho, falar com alguém que é capacitado para ouvir. Muitas vezes a gente desabafa com as pessoas, né? Mas é muito melhor um profissional capacitado, porque ele vai saber trabalhar essa sua fala. Então, se há esse peso aí na sua vida, compartilhe com um profissional, que ele vai saber lhe direcionar da melhor forma possível. Ele não Isso. vai lhe julgar, mesmo que você ainda esteja se julgando e ache que tem algum resquício de culpa, que como a doutora falou, é muito comum. Eu dei base para isso, de alguma forma eu fiz isso, eu estava incentivando de alguma forma. Não, peraí. É, naquele, naquela condição mental que você tinha, ou se você passou por isso, você não pode se julgar, não. Você estava fazendo o melhor que podia, estava entendendo o mundo, porque muitos abusos são feitos na infância e adolescência. Você fez o melhor que podia com a condição mental que você tinha. Hoje, com mais maturidade, entendendo que tudo que passou, entendendo que não era certo, a gente não precisa ter uma postura de ser um juiz que se condena por algo que nem foi a gente que fez. Uhum. E isso é muito comum. Então, você não precisa e você também não merece carregar essa culpa para Sozinha. sempre. Não merece carregar, até porque não há culpa. Não há culpa. Então, busque ajuda para compreender isso e o melhor é ajuda profissional. Você vai conseguir progredir muito nessa situação. Isso, porque o abuso sexual é algo tão difícil assim de ser processado, né, na mente de uma criança, adolescente. Poxa, porque o meu avô, eu trouxe até um exemplo na live de ontem, que eu gravei, um caso que eu atendi de uma menina que o avô tinha um hábito de colocar ela no colo, pentear o cabelo dela, fazer trancinha no cabelo dela. E nesse ato, ele começava a tocar nas partes íntimas, no corpinho dela. Então veja que sedução, que mistura, que confusão para a cabeça Uhum. da criança. O meu avô, que cuida de mim, que me dá carinho, toca na minha parte íntima. Né? Então, às vezes é tão difícil assim esse processo de entendimento que vem a culpabilização. Será que eu fiz alguma coisa que possa justificar ou Exato. explicar eu ter sofrido isso? Né? E outro lado da moeda são quando os abusadores culpabilizam também a vítima, né? Diretamente. Colocar esse jogo sobre elas.
Então, se liberte de qualquer tipo de culpa, de julgamento sobre si. E nesse processo de libertação, você pode contar aí com ajuda profissional, que vai ser importantíssima para te ajudar nessa ressignificação e nessa melhora da tua condição, tá? Não sofra sozinha, busque ajuda. Beleza, muito bom, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Estamos encerrando aqui. Queria ouvir umas considerações finais de ambos, algumas recomendações do que se deve fazer, né, ali na família. Possivelmente esse conteúdo aqui ele vai estar censurado, então crianças não vão assistir, então não dá para dar recomendação aqui a crianças, mas principalmente ali a família, os pais, a rede de apoio e também, né, mais uma vez só para a gente encerrar, sobre as pessoas que já sofreram abuso. Também? Então tá com vocês aí, podem concluir. Começando com o nosso grande co-host aqui, Yuri. Primeira vez de co-host. Caralho. Enfim, meus queridos, a gente trabalhou bastante esse tema aqui e fica uma coisa muito clara. É urgente a necessidade da gente trabalhar esses temas. Tanto em escola, se você tem algum medo, algum receio, aqui teve muita informação muito relevante, muito importante sobre essa situação. Na igreja também, mas principalmente na família, que é onde vai ter a melhor relação, né? Porque assim, se a gente não trabalhar isso, o mundo vai trabalhar. Eu falo o mundo, não é só apenas porque eu sou cristão, mas porque o TikTok tá aí para ensinar. A gente tem outras redes. A gente falou lá no início que tem pessoas específicas que trabalham com isso. Trabalham de que maneira? Aliciando os jovens, pessoas que investem um bom tempo seguindo crianças, tornando essas crianças vulneráveis. Então, se você quer proteger o seu filho desses traumas, que a gente não consegue proteger por completo, mas fazer a sua parte de verdade, instrua. Instrua de verdade, dialogue. Não precisa ter muros na relação com o seu filho, não. Quanto mais muro tiver, mais difícil vai ser para você ver as coisas que estão acontecendo na vida dele. Então, se você também passou por esse tipo de trauma, você não precisa carregar isso sozinho, não. Pega essa carga emocional, busca alguém de confiança, alguém que realmente possa ajudar, porque isso é o que vai fazer você ter esse alívio, sabe? Você não precisa viver uma vida em prol de um trauma, ou um trauma impactando tudo, impactando a sua autoestima, os relacionamentos, trabalho, a sua vida toda. Então, busque realmente ajuda. Tem jeito, tem jeito. Deus capacitou muitos profissionais aqui, pela sua graça comum, médicos, advogados, psicólogos, para auxiliar vocês. Eu gostei da frase de Gênesis. Deus viu que tudo que ele fez era bom. Isso. Psicólogo é coisa de Deus, rapaz. É verdade. Psicólogo é coisa de Deus. Então, se você puder guardar isso no coração, para mim, eu já estou satisfeito. Joia. Boa. Eu quero novamente, né, fortalecer a fala e a ideia que a gente trouxe aqui ao longo de toda a gravação, da importância da educação sexual infantil com as crianças. É algo urgente, é algo para ontem. O quanto antes você, pai, mãe, puder fortalecer isso aí, iniciar, se você já não iniciou, faça isso dentro da sua casa. Se há uma dificuldade muito grande em você, busque recursos lúdicos para te ajudar. A gente mostrou aqui livros, sugestões de músicas, de desenhos não, de jogos que você pode estar acessando, adquirindo para te ajudar nesse processo na sua casa. Mas fale sobre, nomeie as partes íntimas corretas, tá? Fale para a criança quem pode tocar, quem não pode tocar. A rede de proteção, com quem ela pode falar, caso aconteça. Ah, não falei sobre as 4 regras da proteção. Posso falar? Pode, com Eu certeza. até trouxe. Com Eu certeza. trouxe aqui as imagens. Deixa eu pegar. Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que essas 4 regras salvam vidas, literalmente. Bem simplesinha. Quando você for ensinar para a criança sobre isso, você pode imprimir imagens da internet ou simplesmente falar para a criança, né? Filho, filha, se alguém quiser tocar na sua parte íntima ou fazer algum outro tipo de toque no seu corpinho que não seja legal, que não seja bom para você, você vai falar primeira regrinha, você fala bem forte, não. Você tem o direito de dizer não, tá bom, filho? Depois você grita bem alto, grita bem alto, porque alguém pode te ouvir.
eita, tem uma criança gritando, e vai lá te ajudar, tá? Terceira regra, sai correndo. Corre, corre, corre. E a quarta regra, conta para alguém da sua confiança. Aí você vai nomear para a criança quem são as pessoas da confiança dela, tá? Então, são 4 regrinhas de proteção simples, básica, fácil da criança entender, aprender, que salvam vidas. Primeira regra, diga não. Segunda, grita bem alto. Terceira, sai correndo. E a quarta, conta para alguém da sua confiança. Então, ensina isso para a criança. Como a gente já falou, esses valores, esses ensinamentos protegem muito, previnem muitos casos de abuso, tá? Fortalece o teu vínculo com a criança, como o Yuri falou também. Tira esses muros aí, esses tabus, essas barreiras que separam o teu filho de você. Conversa com a criança, brinca com ela. Tem momentos ali de sentar no tapete, de brincar junto, porque a criança aprende brincando, se constitui, forma sua personalidade, expressa sentimentos, tudo através da brincadeira. Então, são momentos importantíssimos que você precisa ter com seu filho, tá? Também quero trazer uma mensagem direcionada aí às escolas, igrejas, né? Se você é um líder da igreja, se você é professor, educador, busque formação, pastor, busque formação nesse sentido, né? Eu tenho também um curso online, você pode clicar no link da minha bio no Instagram. Tem lá um curso online que eu gravei, já pensando nisso, em poder disponibilizar conteúdos informativos, né, qualificados, para estar ajudando as pessoas a abordar esse assunto, a prevenir casos de abuso. Então, busca formação, tenha uma abertura maior a esse assunto e traga isso para dentro da sala de aula, para dentro da igreja, para a escola dominical, para os cultos, chama as famílias, porque a gente precisa fortalecer esse enfrentamento, esse combate que é tão assustador, que aumenta tanto diariamente os casos de abuso sexual contra crianças. Como eu costumo falar, juntos somos mais fortes, juntas, né? Uma andorinha só não faz verão, como diz o ditado. Então, se a gente se unir, a gente vai conseguir fortalecer ainda mais esse enfrentamento e esse combate ao abuso sexual, tá bom? Então, muito obrigada, né, por ter estado aqui presente com vocês. Foi um prazer imenso. E como o Yuri também falou, se você passou por uma situação de abuso na sua infância, busque ajuda profissional e não carregue esse peso sozinho, tá Não bom? carregue, não carregue. Show de bola. Valeu, gente. Até é uma coisa importante, o Diego falou aqui, né? Espero muito que o YouTube não me bloqueie por isso, não acho que não tem nenhum ser humano que vai ficar olhando até o final. Mas quando eu falei ali sobre a questão de censura, é uma questão ali de faixa etária. Existe uma coisa, teve um podcast, não tem um podcast que era do Tio Som? Ele foi censurado Foi. Exatamente. Pô, assim, por poucas palavras ali, pouquíssimas palavras que a gente usou, né? A música ali, aquilo foi cantado. O YouTube entendeu como conteúdo abusivo para criança. Ai, gente. Ô, Assim, YouTube. então, Não, inclusive, ele falou no podcast isso. Tem uma música que ele gravou que ele não conseguiu colocar no Spotify. Uhum. Não foi permitido, porque ele nomeia as partes íntimas, né? Traz isso na música. Não foi permitido. Então a gente vê como isso é muito cultural, é um tabu E a gente absurdo. vê E funk, não é né? por acaso, sabe, Davidson? Eu acho tão impressionante isso, Os né? funks hoje em dia, né, são tão educativos também. Tô brincando, viu, gente? Pra deixar claro. É ironia, né? Meu Deus. Ironia. E tem, ele não é bloqueado. Pois Incrível. é. Mas não é por acaso. Não é. Existe todo um poder aí por trás de tudo isso. Influência. É verdade. Então, pessoal, você que está aqui com a gente até agora, Deus abençoe sua vida, muito obrigado. Acho que no decorrer desse podcast você já deixou o seu gostei pelo conteúdo que foi falado. Mas caso você tenha esquecido, esse é o momento de você deixar o seu gostei. Você pega esse conteúdo, pessoal, que é muito rico. Cara, o que eu falo aqui é coisa rica, de verdade. Compartilha com alguém, tá? Compartilha para, talvez ali, você que seja uma mãe, né? Compartilha para suas amigas, mostra a importância de falar sobre isso. Se você é um pai, compartilha com os outros pais. E mostra como é importante a gente falar sobre isso e como é importante nós quebrarmos alguns tabus, que são simplesmente ali só faz atrapalhar e a gente acaba não educando e o mundo vai lá e mostra com as músicas, com as séries, com o TikTok, algo completamente diferente dos valores que nós temos. Então, por isso é importante que o cristão ele se posicione. Que o conservador, você conservador aí, você se posicione. Que você quer ser um bom pai, quer ser uma boa mãe, que você se posicione. Para que o mal prospere, basta que os bons cruzem os braços. Então, se você está de braço cruzado, meu amado, me perdoe, mas alguém vai estar de braços abertos. E o pecado, o ruim, assim, algo ruim vai estar de braço aberto, talvez,
para querer capturar a paz, capturar a santidade, capturar aquilo que a sua criança tem de melhor. Então, bicho, não deixa, tá? Então não cruza teus braços, vai-te embora. Tá na hora de falar, tá na hora de comentar sobre isso. Não só agora no mês de maio, mas também aí em todos os meses. Isso. Exatamente. Beleza? Então, conto muito com vocês. Brigadão, pessoal. Mais uma vez, brigadão, Yuri. Tamo junto, meu Tamo irmão. junto. Com co-host. Daqui a pouco eu vim como host aqui. Já Bora. tá, já tá evoluindo. Mas foi já. tranquilo, né? Foi bom, foi bom. Não, foi Foi muito bom, muito ótimo. bom. Mitilene, muito obrigado. Gratidão. Deus abençoe sua vida. E obrigada por abrir, né, esse espaço para a gente falar sobre esse assunto tão delicado. Parabéns também a toda a equipe por essa abertura e vamos embora. Vamos Foi embora. muito bom. E me sigam no Instagram para mais informações sobre esse assunto, tá? @psimitlene_batista. Muito conteúdo importante para as famílias de forma geral. Tá Muito certo. legal, Vou aproveitar muito também. Fala aí. Segue eu também, gente. Ou Yuri Maranhão no Instagram. Conteúdo de inteligência emocional, autocuidado. Perfeito para você fortalecer o seu emocional. Beleza? Tamo junto. Isso. Tamo junto, pessoal. E todos estarão, tá? Aqui na descrição também, redes sociais da 95. Segue lá, gente. E lembrando, tá? Se você puder cooperar aqui com o nosso ministério também, Ministério Independente, durante toda a live aí ficou aparecendo aqui alguns Pix, algumas coisas. Então, se você puder cooperar, também tá na descrição. Todo o valor arrecadado através desse Pix é direcionado para melhoria de equipamentos. Agora há pouco a gente fez uma melhoria gigantesca. A gente zerou caixa, só Deus na causa, só Jesus na causa. Então, a gente precisa muito dessa ajuda de vocês para que esse trabalho ele continue, esteja sempre vivo. Amém? Deus abençoe, minha gente. Amém. Muito Deus obrigado. abençoe. Pessoal, você que está em Obrigada, casa, muito obrigado. Tchau, tchau. Até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.